Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao módulo de Introdução à PNL e nesta aula você vai entender os conceitos básicos, o ciclo de aprendizagem e quais são os seus pressupostos. Primeira etapa, falar dos conceitos básicos. Então, o que é PNL? É a programação neurolinguística e refere-se à capacidade que a linguística, que são as palavras, tem para atingir a mente, que é o neuro, e causa uma ação, que é a programação. Entenda que toda aplicação da PNL é para melhorar a relação entre o coach e o cliente por meio da empatia. Então, todo o processo de coach, eu vou até falar para você na nossa última aula da introdução à PNL, de como aplicar na prática estes conceitos. Segunda parte dessa aula é para falar sobre os ciclos de aprendizagem. A proposta é fazer com que você promova uma comunicação positiva com seus clientes, sempre em busca da excelência pessoal ou profissional. E é composto por 3 pilares, e esses pilares está relacionado com a linguística, que são as palavras, com o neuro, que é a mente, e a programação, que é a ação. Quando eu falo da linguística, são os padrões de linguagem que você vai ter ao se comunicar com os clientes. Já o neuro está relacionado com como o cérebro opera essas informações e a programação é você ter um passo a passo para a transferência de habilidades, que é transformar as intenções em ações. Agora eu vou abordar cada um destes pilares. Vou falar sobre linguística, que há uma estrutura linguística na mente que pode produzir resultados bons ou ruins. A linguagem, ela ordena o nosso pensamento, que é o que se pensa, a comunicação, o que se fala, e o comportamento, como se age. Já na PNL, a linguística é a comunicação com o meio externo, que é o interpessoal, com o meio interno, intrapessoal. O segundo pilar é o neuro, que está relacionado com a nossa mente. E há uma percepção do mundo exterior captada pelos nossos sentidos, que é a visão, a audição, o tato, gustação e olfato. Por meio desses sentidos, a gente começa a ter uma percepção e uma visão do mundo, que geram arquivamentos de experiências e dos padrões de comunicação. E por fim, nós temos a programação, que é a ação, que é o cérebro, que ele é constantemente programado por meio dos nossos pensamentos, sentimentos e linguagem. Contudo, ele pode ser reprogramado. Você pode utilizar essa estratégia, por exemplo, nas sessões, para que as pessoas possam mudar os seus hábitos. Então, à medida que reforçam novos caminhos neurais, frutos de novas experiências, daí a importância de você conscientizar as pessoas, e isso eu vou falar na metodologia exclusiva do processo de coach de emagrecimento. Falando agora sobre o último item, que são os pressupostos, existem 11 pressupostos da PNL. Primeira delas, que mapa não é território. Isso quer dizer que todas as nossas representações que fazem parte do nosso mundo, que são os mapas mentais, eles não são necessariamente o mundo real. Significa que aquilo que você vê é diferente do que outras pessoas enxergam. É simplesmente assim, tudo depende das nossas experiências. Então, imagina você detalhar um objeto para um cego. Ele tem uma percepção diferente de pessoas que enxergam de forma diferente. Então, mapa não é território. Segundo pressuposto, que as experiências ela têm uma determinada estrutura. Então, todo o nosso pensamento ele tem um padrão derivado das suas experiências sensoriais. Isso aqui é um exemplo da experiência de Pavlov, realizada com cachorros, dividida em 3 etapas. Então, a primeira etapa, antes do condicionamento, significava que em determinados horários o cachorro ele não tinha nenhum estímulo, ele comia um determinado alimento. Depois, o cachorro ele ouvia diversos sons por meio de um apito. Aí teve o experimento, que foi durante o condicionamento, todas as vezes que o cachorro ia comer aquele alimento, ele ouvia aquele som antes do condicionamento. E depois do experimento, alguém apitava novamente e o cachorro já tinha aquela sensação de salivação que ele já imaginava o alimento. Então, quantas vezes você tem uma memória afetiva, você sente um cheiro
e lembra de determinados alimentos, ou ouve uma música e que te leva para um lugar. Então as experiências ela tem uma determinada estrutura. Daí a importância de você utilizar os gatilhos mentais e as âncoras, que faz com que a pessoa ela se sinta motivada a não desistir e manter hábitos saudáveis. O terceiro pressuposto é: se alguém pode fazer algo, todos podem aprender a fazê-lo. Isso é chamado de modelagem. Então é muito importante a gente olhar outras pessoas que passaram por um processo de emagrecimento, que conseguiram, e que se você tiver uma modelagem, se você tiver um processo, é sim possível que o seu cliente consiga. Então, conhecer a estrutura dos mapas mentais de alguém que realizou algo que você quer pode ajudar a melhorar o desempenho das pessoas. Quarto pressuposto: corpo, mente e emoção. Tem alguns que chamam de corpo, mente e alma, são partes de um mesmo sistema. Eu não posso pensar apenas em fazer atividade física ou alimentação, pensar só no corpo, se eu esquecer da mente de um indivíduo. Então, o que a mente produz reflete-se no corpo e vice-versa. Se você está estressado, se você está com problemas financeiros, isso vai impactar no seu corpo. Se você está cansado fisicamente, você não consegue produzir mentalmente algumas ações. Então, todas as nossas emoções interferem na nossa linguagem, tanto verbal como não verbal. Exemplos como respiração, movimentos oculares, tensão muscular e a nossa postura, por exemplo. Quinto pressuposto: as pessoas têm todos os recursos que necessitam. Quantas vezes você já ouviu falar: eu não tenho condições financeiras de pagar uma academia, eu não consigo fazer um alimento porque é muito caro, os alimentos light, tight, enfim. Você pode ter um processo de emagrecimento com os recursos que você tem, que seja treinar na sua casa, que seja ter alguns alimentos, entender um pouco de quais são os alimentos necessários, como carboidratos, proteínas, gorduras. Então a base para a construção dos recursos mentais já está em nós. Basta você acreditar que é possível. Basta sabermos acerca desses recursos mentais de forma sempre positiva. E é lógico que tem as melhores opções, mas se você não consegue ter os melhores recursos, aceite aquilo que você tem. Sexto pressuposto: é impossível não se comunicar. Todos nós nos comunicamos, que seja verbalmente ou não verbalmente. Mesmo utilizando uma linguagem verbal, comunicamos por meio da forma como nós nos vestimos, de gestos, posturas. Então há sim uma integração entre o verbal e o não verbal. E muitas vezes você consegue só se comunicar pelo não verbal. Sétimo pressuposto: o significado da comunicação é reação que se obtém. Significa que a responsabilidade da comunicação é da pessoa que fala. Muitas vezes você pode fazer uma pergunta que seu cliente ele não entenda. Então, reformule essa pergunta, porque a responsabilidade da comunicação é da pessoa que vai transmitir esta informação, já que a interpretação pelo outro pode ser totalmente diferente do que se disse. Afinal, o outro tem mapas mentais diferentes. Cada pessoa, lembra como eu falei, pensa de forma diferente. Oitavo pressuposto: todo comportamento tem por detrás uma intenção positiva para o sujeito. Aqui é o exercício do não julgamento. Nós temos que entender que mesmo se a pessoa tem um comportamento inadequado, uma linguagem específica ou que utiliza muitas gírias, isso pode ser uma questão cultural. Então depende muito da cultura dessa pessoa. Isso é conhecido como meta-objetivo. A gente tem que entender que as pessoas se comunicam diferente, possuem um estilo de comunicação diferente. Você vai ver muito em breve, nas próximas aulas, eu falar de uma ferramenta que chama de estilo de comunicação. É importante você entender esses aspectos para não ter o julgamento. Nono pressuposto: as pessoas fazem a melhor escolha disponível para o momento. Então, quer dizer que o que é melhor para um pode não ser para o outro. É comum, por exemplo, numa venda de um curso de formação de coach, por mais que a pessoa ela tenha consciência do quanto que é importante ela fazer um processo de coach, a decisão dela naquele momento não era prioridade. Então a gente tem que entender esses aspectos. Por isso que caracteriza a nossa individualidade, fruto de todas as nossas experiências. Décimo pressuposto:
Se o que faz não funciona, faça de forma diferente. Grava isso. Se você tenta uma estratégia, essa estratégia não deu certo, faça de forma diferente. Não queira fazer as mesmas coisas como você fez anteriormente, porque isso vai desanimar você. Então, se um processo não deu certo, se uma publicação que você fez nas redes sociais não deu certo, faça de forma diferente. Não tenha medo de querer mudar, entendeu? As pessoas elas têm medo do erro, não tenha esse receio, até porque isso está relacionado com o próximo pressuposto que não existe o fracasso. O que existe é ou sucesso, ou você obteve sucesso, ou você aprendeu, ou você teve um aprendizado. São essas as ações, então não existe o fracasso. E para finalizar essa aula, eu queria aqui deixar uma mensagem de Albert Einstein, que ele fala que a insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então lembre-se disso. Nunca desista dos seus sonhos, faça as coisas diferentes e eu aguardo você na próxima aula. Um grande abraço, tchau, tchau.